falei agora há pouquinho, né? 4 meses desse período difícil, né? De quarentena aqui no estado de São Paulo, mas vamos em frente, vamos acompanhando de perto a evolução, o declínio da curva em alguns lugares. Que lugares ainda de São Paulo preocupam? Na linha conosco está, a partir de agora, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Um prazer falar com vocês, levando informações aqui do combate ao coronavírus. Secretário, nos últimos dias, semanas, né, a gente tem falado sobre a preocupação com a interiorização dos casos de coronavírus, ou seja, um aumento dos casos de coronavírus no interior do estado, né, superando inclusive os casos na capital paulista. Qual região, e aí uma preocupação, essa mais recente, com a região de Sorocaba, por exemplo, né? Qual região hoje demanda uma atenção maior? Qual área preocupa mais o governo do estado e onde a gente teve um avanço importante? Bom, nós tivemos a interiorização aqui do estado de São Paulo, no que tange a pandemia, 2 números acho que são impactantes demonstrando isso. Primeiro, essa semana o interior passou a capital pela primeira vez em números absolutos de casos, mais de 170 mil casos, e percentualmente também 41% hoje versus um número inferior aqui da capital nesse momento. Além disso, em óbitos também, o interior já passou a Grande São Paulo e o rumo é que deve ultrapassar também a capital ao longo das próximas semanas. Mas o quadro que se apresenta hoje é de bons números, né, de melhora. Nós temos que registrar uma leve melhora, mas de melhora em todo o estado de São Paulo, né? Mesmo no interior do estado, todas as regiões que estavam na fase vermelha tiveram um avanço. Nós vamos ter os números daqui a pouco apresentados em coletiva pelo governador João Dória, mas já podemos registrar esse avanço, seja na evolução da pandemia nas regiões que estavam impactadas com esses índices, seja na capacidade hospitalar, que também melhorou no interior do estado. Portanto, nós estamos aí com desaceleração da evolução da pandemia, mesmo nas regiões do interior do estado nesse momento. Agora, secretário, tem muito estudo, né, muito especialista falando sobre segunda onda em vários lugares. E aí, quando a gente lê notícias como essa de Sorocaba, e sempre vem com aquela informação, bom, São Paulo, a capital, vai receber pacientes desses lugares. Essa volta, essa troca, representa algum tipo de risco, né, de que os números na capital, por exemplo, possam aumentar também, de novo? Bom, Ivan, nós temos uma queda consistente aqui na capital. A evolução da pandemia nesse momento demonstra essa redução contundente também aqui na Grande São Paulo, e nós temos uma capacidade hospitalar muito forte aqui na capital de São Paulo. Então nós estamos disponibilizando leitos para as regiões mais próximas também, Sorocaba, Piracicaba, Campinas, dentro do hospital de campanha do Ibirapuera e também em outros equipamentos, dentro disso com todos os cuidados, mas isso não significa qualquer risco para aumento de contágio ou para qualquer outro tipo de risco sanitário em torno do tema, mas sim de uma capacidade hospitalar existente aqui no estado e que atende a todos. Secretário, observando o mapa hoje do estado de São Paulo, qual é a região que está hoje mais próxima de avançar, por exemplo, para a fase verde do Plano São Paulo? Muito ouvinte perguntando. Então. É uma boa pergunta. Nós podemos registrar o avanço da capital de forma muito consistente e da Baixada Santista também de forma muito consistente. Essas duas regiões têm melhorado muito os seus índices, somando aí também a Grande São Paulo, que tem uma melhora também contínua, né? Mas um pouco mais leve do que essas duas regiões que eu citei aqui. Na sequência disso, o Vale do Ribeira também teve uma melhora, é uma região que também está na fase amarela. Essas são as regiões mais próximas aí de melhora de fase para a fase verde.
Toda a coletiva do governo, aliás, hoje tem de novo, né, secretário, mais um anúncio aí de medidas, enfim, atualização dos números. Quando a Secretaria de Saúde divulga os dados, aquele das últimas 24 horas, né, faz um consolidado, a gente escuta, e isso está dentro da previsão, isso está abaixo da previsão, isso está fora da previsão. Quer dizer, o governo de São Paulo, de alguma forma, tem previsões. E eu queria saber, é uma pergunta que eu faço para todo mundo, desde médicos que estão na linha de frente, até os nossos políticos. Quão perto a gente está de voltar a uma normalidade? Eu vou fazer entre aspas aqui para quem está nos assistindo no YouTube, mas... Relativa normalidade, uma né? volta à vida normal relativa, quer dizer, eu já ouvi gente respondendo assim, estamos na metade do caminho, né? Mais relativo que isso é impossível, mas... Já que o governo faz tantas previsões em relação a números, em relação a gráficos, né? Tem alguma previsão também disso? Nós trabalhamos aqui, como já foi divulgado várias vezes, com o centro de contingência, que tem médicos especialistas das nossas universidades aqui de São Paulo, também dos hospitais, e que fazem essas projeções a todo tempo. Nós buscamos, através da ciência, ter cada vez mais na prática do combate à pandemia, de forma expressiva, essas projeções colocadas, né? Nós temos identificado de forma consistente esse avanço do Estado. Nós representávamos 70% dos casos do país, depois 40%, essa semana chegamos a menos de 20%, o platô, né, iniciado ao longo das últimas semanas, segue aqui no estado de São Paulo, e nós todos trabalhamos sempre para o pior cenário, né, para a gente poder dar conta do atendimento na saúde, mas com o otimismo de termos o melhor cenário. Então, nós entendemos que se esse avanço seguir, e eu acho que tem tudo para seguir, a população tem respeitado as regras, nós não vimos aqui em São Paulo aglomerações, mesmo em reabertura de bares e restaurantes, como vimos em outros locais, e também a utilização de máscaras. Nós temos, ao longo desse próximo mês, uma melhora consistente da pandemia aqui no estado de São Paulo. Evidentemente que a vacina é um ponto fundamental para termos a segurança do que nós chamamos de novo normal, mas nós vamos paulativamente diminuindo as restrições conforme vai se dando esse avanço da pandemia, com melhoria aqui no estado de São Paulo. Secretário Estadual do Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, obrigada pela entrevista aqui, pelas palavras aos nossos ouvintes. Até uma próxima, secretário. Eu que agradeço, Ivan, Sheila, ficou aqui à disposição em nome do governo Dória.